pessoal, eu sou o professor Ricardo e este é o curso de Comandos Elétricos, aula 1. Hoje eu vou falar sobre dispositivos de proteção e segurança. Esses dispositivos são componentes que servem para interromper um circuito quando acontece algum problema, um curto-circuito, uma sobrecarga. Em comandos elétricos, as proteções mais comuns são os relés térmicos e os fusíveis. Os fusíveis podem ser divididos em dois tipos: fusíveis de efeito rápido e fusíveis de efeito retardado. Os fusíveis de efeito rápido servem para circuitos que não estão sujeitos a picos de corrente, circuitos com resistências ou diodos e tiristores, como inversores de frequência e sistemas de partida suave. Os fusíveis de efeito retardado são componentes que suportam picos de corrente e sobrecargas de curta duração, como partida de motores e acionamentos de carga indutiva, como bobina de contator, válvulas solenoides. São conhecidos como fusíveis NH e fusíveis de azed. Esses nomes referem-se à sua forma construtiva. Fusíveis de azed são construídos para no máximo 200 A. A capacidade de ruptura é de 70 kA, com tensão de 500 volts. É constituído de base fusível, parafuso de ajuste, tampa, anel ou capa protetora. A base é em porcelana. O parafuso de ajuste é para impedir a colocação de um fusível de maior capacidade. A tampa é também em porcelana e na superfície material transparente para verificação da queima da espoleta. O anel ou capa protetora é para proteção da rosca do fusível. O fusível é construído em porcelana preenchido com areia e nas extremidades material condutor. O elo fusível e o indicador de queima são fixados nessas extremidades. Relés como dispositivo de segurança. Esses relés eles são utilizados para proteger o circuito, normalmente montado com motores, iluminação, máquinas de solda a ponto, vários tipos de máquina. Vantagens sobre os fusíveis. Esses relés, eles têm a vantagem sobre o fusível qual? Primeiramente, ele não queima, ele somente desarma. Porque o fusível, você colocou no circuito, aconteceu a falha de sobrecarga ou curto-circuito, ele queima e você joga fora. Com o relé térmico não acontece isso. Ou o relé eletromagnético, não acontece isso. Simplesmente ele desarma e você vai e faz o rearme depois de ter encontrado o problema. Bom, tipos de relés. Existem os relés eletromagnéticos e os relés térmicos. Os relés eletromagnéticos eles são construídos de duas formas normalmente: de mínima tensão e de máxima corrente. O de mínima tensão ele trabalha fazendo a proteção em quedas de tensão. Então você tem um equipamento que não pode trabalhar com a tensão abaixo do normal, se instala o relé de mínima tensão. O que ele faz? Então você tem a rede está numa tensão de 220 volts, aí de repente cai para 200 ou cai para 210. O relé de mínima tensão atua nessa hora. Ele desarma uma chave principal, um disjuntor ou uma chave eletromagnética ou um contator, cortando o circuito e assim protegendo
o seu conjugado, né? Protegendo o seu equipamento que está para frente do circuito, para frente dessa chave. O relé de máxima corrente, como que ele funciona? Com curto-circuito. Então, você tem esse relé, ele fica instalado no seu circuito e fica monitorando a corrente. Quando ocorre um curto-circuito, a corrente tende a subir ao infinito. E aí o que acontece? Ela desarma. Então, o que normalmente o pessoal faz? Instala um relé de mínima tensão, um relé de máxima corrente, e você tem a proteção completa para sobrecorrente e subtensão. Relé térmico. O relé térmico é um outro tipo de relé, que ele funciona como? Internamente, ele tem dois materiais. O material normalmente de ferro e o outro de níquel. Esses dois materiais, eles são unidos um ao outro. Então, o que acontece? Conforme tem a elevação da corrente anormal no circuito, esses materiais, o ferro e o níquel, ele começa a dilatar, sempre no mesmo sentido. Por quê? Porque o ferro ele tem um coeficiente de dilatação menor que o do níquel. Quer dizer, o ferro ele é mais mole que o níquel. Então o que acontece? Você começa a aquecer esse material, a tendência é sempre o níquel forçar sobre o ferro. Então, quando acontece esse movimento aqui dentro do relé térmico, ele dispara um gatilho, né? E aí entra em funcionamento um mecanismo que abre o circuito, protegendo assim o conjugado, né? Protegendo a carga para frente que você tem instalado nesse circuito. Normalmente, esses equipamentos, tanto o relé térmico, o de máxima corrente, o de mínima tensão, eles têm regulagem, que é já vantagem em cima do fusível, e outra vantagem que eles têm, você pode rearmá-los. Então, assim que você faz a inspeção no circuito, depois que aconteceu o problema, encontrou lá o motor que prendeu o eixo, ou então alguma coisa que caiu sobre a fiação e entrou em curto, ou então um rolamento que está prendendo o motor lá, prendendo o redutor que está conectado na máquina, o que acontece? Você vai, resolve o problema e efetua o rearme do relé. Assim você não vai ter custo de ter que trocar, não vai ter que perder tempo de trocar, não vai acontecer nada. Simplesmente você vai rearmar o sistema.